Congresso Online O Futuro do Direito. Entre os dias 9 e 19 de novembro, estaremos debatendo e analisando juntos as profundas mudanças que estão ocorrendo. Será que o direito está pronto para o novo, para as inovações, para o futuro? O Congresso contará com a participação de palestrantes de destaque no cenário nacional. Aguardamos você! Olá, pessoal, uma boa noite. Aqui quem está falando com vocês é a Sara. Dani me fez o convite hoje eu estou tendo a oportunidade de estar aqui com esses dois grandes profissionais, professor não, ambos, né, são coaches, como o Dani acabou de falar. Cristiano Brandão eu já conhecia, porque do curso Método Kairos, eu já acompanhava ele há um tempo, então Instagram, inclusive, da professora também, e o Rodolfo Santos eu estou tendo a oportunidade de conhecer hoje, já olhei seu Instagram também, e aí já comecei a seguir, já adorei todo o conteúdo, e é isso. Legal. Hoje é uma honra estar aqui no último painel, né, desse evento incrível que aconteceu ao longo de toda essa semana, e que o feedback foi assim, maravilhoso. Dani sempre está falando aí, as pessoas estão falando no chat. Entre amigos também eu tenho tido assim muitos comentários positivos no sentido do evento. São eventos como estes que engrandecem, né? Principalmente para a gente que está ali começando, iniciando na advocacia. Então é assim, é maravilhoso para a gente ter evento dessa magnitude e gratuito, né? Isso que é melhor ainda. E sem mais delongas, para não estar me estendendo, porque a gente ainda tem aí muita coisa a debater, vamos falar agora do último tema, que é como alavancar o sucesso profissional nesta situação de pandemia que estamos vivenciando. Eu, inclusive, venho estudando bastante a respeito disso. Comecei a minha carreira agora, há exatos 1 ano, e aí, logo no meio dessa pandemia, eu tive que me reinventar de diversas formas para não poder ficar para trás, né? E aí, dentro disso, sem mais delongas, o primeiro a falar vai ser o professor Cristiano Brandão. E deixa eu só fazer uma leve apresentação aqui, falar um pouco do seu currículo, né, que é assim vasto, e deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ele é especialista em vendas, venda posicional, professor de pós-graduação, marketing e empreendedorismo, consultor estrategista de grandes marcas e redes, especialista em gestão de tempo e produtividade, analista, prática em PNL, que é a programação em neurolinguística, analista, coach. E é isso, o professor está com você e vamos lá, né? Boa noite a todos. É um prazer, uma satisfação, uma honra estar aqui. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Cris. Tudo certinho. Boa noite, Dani. Boa noite a todos aqui presentes. Último painel, um desafio muito grande e um assunto que está sempre em evidência. Nós precisamos aproveitar melhor o nosso tempo, nós precisamos melhorar o nosso rendimento, nós precisamos sempre estar evoluindo, como você falou, Sara. Esse ano, todo mundo foi pego de surpresa e precisou se reinventar para que não parasse, né? A gente não podia parar. Então, isso foi algo que meio que deu aquela sacudida em todo mundo, deu aquela balançada em todo mundo. E a maioria das pessoas conseguiram fazer isso. Infelizmente, outras pessoas não. Então, esse congresso e essa oportunidade que a gente tem, nós conseguimos falar mais, vamos conseguir falar mais sobre o assunto, vamos conseguir trazer mais esses tópicos. Em específico, hoje, eu queria tocar num assunto que é como ser mais produtivo, né? A importância de você ter um plano de ação. Eu sempre brinco com os meus clientes, sempre brinco nos meus treinamentos, que quem não tem um plano de ação, quem não tem uma meta, é para-raio de problema. Quem não tem meta é para-raio de problema, né? Eu brinco. Você acordou sem uma meta, amigo? Volta para dormir, por favor. Porque não dá. Você vai ficar ali e a vida vai te atropelar. Só que a gente tem que pensar como é que eu vou colocar essa meta em prática? Como eu vou iniciar o meu plano de ação? Como colocar um plano de ação em prática? Esse é um ponto que a maioria das pessoas travam. Elas não conseguem colocar em prática, ficam só no desejo, ficam só imaginando. Partindo do ponto que, primeiro, ela precisa definir qual é a sua meta, definir qual é o seu objetivo. Existem algumas literaturas que dividem essas duas palavras, né? Metas e objetivos. Eu gosto de trabalhar com metas, são as etapas que você precisa alcançar para você chegar no seu objetivo final. Eu gosto de trabalhar assim, então você divide pequenas metas para alcançar o seu objetivo final.
Tem gente que fala que meta e objetivo é a mesma coisa. Enfim, vai depender do que seu ponto de vista e como você está interpretando aquilo ali. Mas é muito importante que você defina a sua meta de curto, médio e longo prazo. Então, a primeira coisa que quem está assistindo a gente agora precisa entender que para você montar um plano de ação, você precisa ter uma meta clara. A maioria das pessoas acham que tem uma meta clara. Parece um pouco clichê e redundante a gente ficar falando sobre isso, mas a maioria das pessoas eu quero emagrecer. Eu quero comprar um carro. Eu quero trabalhar. Eu quero ganhar mais. Gente, me desculpe, isso é muito raso. Você precisa ser mais específico. Você precisa ter clareza da meta que você vai traçar. Bom, eu quero emagrecer. Quantos quilos você quer emagrecer? Em quanto tempo você quer emagrecer? O que você precisa fazer para você emagrecer? Isso eu estou trazendo um exemplo de perda de peso, mas vamos falar da advocacia, vamos falar do mercado de trabalho. Eu quero desenvolver o meu escritório, eu quero desenvolver a minha advocacia. Agora, na crise. Em quanto tempo você quer fazer isso? O que você precisa? Quais são as habilidades? Quais são... o que você vai precisar ali potencializar nesse momento para que você consiga alavancar os seus resultados? Então, quanto mais clareza você tiver da sua meta, você vai conseguir montar o seu plano de ação. Porque agora que eu tenho uma meta, eu tenho que pensar o que é que eu preciso fazer agora. Eu tenho que parar de ficar idealizando eu desejo e colocar em prática. O que é que eu vou fazer amanhã? O que é que eu vou fazer depois de amanhã? Vamos voltar rapidamente aqui para o exemplo que eu comecei falando da perda de peso. Bom, você quer perder peso. O que você precisa fazer? Você vai precisar ir no nutricionista, você vai precisar procurar um professor de educação física, você vai precisar fazer uma avaliação médica, você vai precisar começar a juntar tudo isso para que você comece a ter resultado. Se você acha que pegando 2, 3 dicas da internet você vai emagrecer, não vai dar certo. E aí eu venho com um ponto. Eu não conheço nada até hoje. Se depois alguém tiver aí alguma coisa, por favor, manda para mim. Eu não conheço nada que sem método seja melhor do que com método. Então você precisa usar o método certo para poder você conseguir alcançar aquela meta. Por que a maioria das pessoas colocam no final do ano que eu quero ganhar mais, como eu acabei de falar aqui, vários desejos, e não conseguem depois colocar em prática isso? Porque elas não sabem como iniciar. Então você tem várias ferramentas que você pode utilizar. Vamos supor, você falou, Sara, o método Kairos, que é o método o método Kairos, que é um método que eu desenvolvi de gestão de tempo, que é a palavra Kairos, ela é uma palavra da mitologia grega, que você encontra até mesmo na Bíblia, né? O Cronos, que é o tempo cronológico, né? As horas, as semanas, os meses, os anos, e o Kairos. O Kairos é o tempo oportuno, é a oportunidade daquele momento, a oportunidade encontrada. Então, quando eu estava estudando muito sobre gestão de tempo, e eu vi essa palavra, eu falei que tem tudo a ver com a metodologia que eu estava criando, que eu estava desenvolvendo. Por quê? Porque o que você precisa fazer para você montar o seu plano de ação? Tem uma meta clara, a gente já falou sobre isso. Beleza, agora você precisa encontrar janelas de oportunidade dentro da sua semana para você encaixar uma nova tarefa, para você encaixar uma nova atividade. Por quê? Porque o mundo continua acontecendo. Você se viu numa situação, Sara, no início do ano, iniciando sua advocacia, que parou tudo? Pois é, mas ao mesmo tempo você tinha também a sua casa, suas outras responsabilidades, as suas contas a pagar. Então tem um monte de coisa acontecendo que as pessoas acham que não tem tempo. E no finalzinho eu vou querer 2 minutos para trazer essa reflexão para quem diz que não tem tempo. E eu tenho uma conta matemática para dizer que as pessoas têm tempo. Eu descobri que essas janelas de oportunidades são as chaves para você colocar as atividades que você precisa para alcançar a sua meta e o seu objetivo. E como você encontra essa janela de oportunidade? Primeiro, faz um mapeamento de todas as suas ações. Mas é um mapeamento mesmo. Que horas você acorda, quanto tempo você leva para tomar café, quanto tempo de deslocamento de casa para o trabalho, de casa para a faculdade. Todo esse mapeamento que você faz, ele vai te dar clareza para você descobrir as suas janelas de oportunidade. Que janelas de oportunidade são essas, Cristiano? De casa para o trabalho, por anos da minha vida, agora eu me mudei, mas por anos
eu de casa para o trabalho, até chegar ao escritório, eu levava 1 hora por conta do trânsito. O que que as pessoas fazem 1 hora no trânsito? Ficam ouvindo música? Ficam ouvindo notícia? Ficam no WhatsApp? Piorou ainda. Mas o que é que elas podem fazer? Elas podem ouvir um podcast? Elas podem colocar um vídeo no YouTube e ficar prestando atenção no que está sendo passado? Ela pode colocar ali um conteúdo que ela vai se especializar e vai entender melhor sobre aquele conceito ou sobre aquilo que ela está querendo desenvolver? Lógico que sim. Hoje eu não consigo mais entrar no meu carro e não colocar o Bluetooth e colocar um conteúdo para ir assistindo. Ah, então você quer dizer que eu não posso mais ouvir música? Claro que não. Você pode ouvir música, você vai ouvir sua música. Mas 1 hora ouvindo música, eu posso dividir entre 30 minutos ouvindo música e 30 minutos ouvindo um conteúdo bacana. E naquele tempo, naquela janela de oportunidade, eu estou me desenvolvendo. Eu estou entendendo, eu estou conhecendo algo novo. Se todos os dias... Quer ver sem querer entrar no assunto de hábito, que aí é um outro assunto para muitas horas para a gente conversar, mas quer ver um hábito que a maioria das pessoas não tem, que é importantíssimo, que é o hábito da leitura. O hábito da leitura. Muitas pessoas falam, mas porque eu não tenho um hábito de ler, quando eu leio eu começo a ficar cansado, eu começo a ficar com sono, enfim. Agora, eu sempre falo, se você ler 5 páginas por dia sobre um assunto que você quer potencializar, 5 páginas por dia, em 5 dias você tem 25 páginas. Em 1 mês, você tem 100 páginas. Em 1 ano, você tem 1.200 páginas. 1.200 páginas vai dar aí, brincando, sei lá, uns 3 livros que você leu no ano. Você quer dizer para mim que se você ler 3 a 4 livros no ano, você não vai desenvolver uma nova habilidade? E se você fizer 5 páginas por dia, se você fizer 30 minutos todos os dias ouvindo uma nova, um novo conceito, um novo assunto para desenvolver uma nova habilidade, você não vai desenvolver aquilo. Então é muito importante que você encontre essas janelas de oportunidade. Encontrou essas janelas? Agora, o que é que eu vou fazer nessa janela? E aí você começa a montar o seu plano de ação. O seu plano de ação ele vai ser construído assim. E não quer dizer que essa receita ela é engessada. Esse plano de ação ele precisa ser revisado semanalmente para que você veja o que deu certo, o que não deu certo. Isso tem várias ferramentas que nós podemos utilizar para que você faça uma análise desse plano de ação. Por que esse plano de ação deu certo? Ou por que esse plano de ação não deu certo? O que faltou você fazer para que esse plano de ação desse certo? Quais foram suas ameaças? Tudo isso você pode analisar e você pode colocar dentro do seu plano de ação. Então, é muito importante que você primeiro tenha clareza na sua meta, depois que você mapeie as suas atividades, que você encontre as suas janelas de oportunidade, para que você consiga, sim, colocar todos os dias um pouquinho. É o velho superpoder de fazer um pouquinho todos os dias. Todos os dias você precisa fazer um pouquinho. Todos os dias você precisa fazer um pouquinho. Se você for fazendo assim, você vai chegar no final do mês, no final do semestre, no final do ano, com uma habilidade desenvolvida. E é exatamente isso que nós queremos, é exatamente isso que você precisa. Então, é muito importante que você faça isso. Rapidinho, voltando para o planejamento, para o plano de ação, outra coisa que é muito importante você fazer, que eu particularmente gosto de fazer muito com meus clientes. A maioria das pessoas, elas fazem a lista do que elas gostariam de realizar. Fantástico. Isso qualquer um sabe fazer. Eu tenho certeza que já tem muita gente fazendo porque está chegando no final do ano. Faz a listinha de final do ano do que quer para 2021. Agora, se eu levantar uma bola aqui, você pensou em fazer uma lista do que você não quer mais? Do que você quer tirar da sua vida? Porque a maioria das vezes eu estou no desejo, mas eu não estou olhando para o que está me impedindo. Então eu tenho que olhar porque eu não quero mais na minha vida, eu não quero mais isso na minha vida. Então você faz uma lista do que você não quer mais da sua vida, para que você tenha atenção a isso e consiga consertar. Em vez de ficar pensando no que eu só desejo, eu olho o que pode estar me atrapalhando. Isso é fundamental na hora de você montar um plano de ação, na hora de você colocar em prática, para você ter resultados. Porque, eu quero ganhar mais, mas eu não quero fazer nada diferente. Eu quero ter mais clientes, mas eu tenho vergonha de falar com o público. Então, não é eu quero ter mais clientes. Eu tenho vergonha de falar com o público e me impede de eu propagar. Eu quero ter mais clientes, mas eu não conheço de marketing digital.
Eu quero ter mais clientes, mas eu não sei que ferramentas eu devo usar para explorar o conteúdo que eu sei. Ou seja, não é eu quero ter mais clientes. Eu quero ter mais clientes é super positivo. Você faz uma lista de sonhos, que é muito bom. Você faz um mural de sonhos, coloca lá, sensacional. Mas você tem que olhar para o que você não quer. O que você não quer é muito importante. Para que você tenha noção, para que você conheça e para que você não se perca nisso que está te prendendo, nisso que está te travando. Certo? Então, assim você vai montando o seu plano de ação, assim você vai sendo mais produtivo, assim você consegue colocar tudo que você quer no seu dia a dia, porque a maioria das pessoas falam, eu não tenho tempo. Como é que eu vou fazer isso, Cristiano? Eu já faço tanta coisa durante o dia, mas eu não tenho tempo. E eu separei, né, para a gente finalizar, se eu estiver certo aqui, me corrija se eu estiver certo, dentro do meu tempo, Dani. Falando de gestão de tempo, vê se eu estou certo dentro do meu tempo. Para finalizar, justamente para essas pessoas que falam que não tem tempo, eu queria trazer uma conta matemática para vocês, tá? E quem tiver com papel e caneta na mão e quiser anotar, por favor, fique à vontade. É matemática. Nós temos 168 horas em uma semana. Em uma semana existem 168 horas. Se você colocar 56 horas que você passa dormindo, dá uma média de 7 a quase 8 horas de sono, tá? Eu não durmo isso há muito tempo. E que é muito importante o descanso. Então você faz 168 menos 56 horas dormindo. Ok? Beleza. Eu coloquei 40 horas trabalhando, que é uma média que todo mundo tem. Não quer dizer que seja regra. Para quem é autônomo, para quem tem sua empresa, às vezes trabalha mais, às vezes trabalha menos, mas eu coloquei 40 horas para ser uma média. Então, 168 menos 56 horas dormindo, menos 40 horas trabalhando, ok? Aí você tira menos 35 horas que você passa comendo, tomando banho, fazendo atividade física, e olha que nem todo mundo faz, mas fazendo atividade física. Coloquei essas outras atividades, 35 horas. Então vamos lá. 168 horas na semana, menos 56 horas dormindo, menos 40 horas trabalhando, menos 35 horas comendo, tomando banho, fazendo atividade física, vendo televisão, enfim. Tem mais alguma coisa que você possa estar fazendo? Porque para mim acabou aí as atividades. Trabalho, dormir, comer, tomar banho, botei atividade física, assistir televisão. Meus amigos, estão sobrando 37 horas na sua semana. Dentro do meu cálculo, se eu não errei na matemática, estão sobrando 37 horas em cima da mesa. Então, se você falar para mim que você não tem tempo, a gente precisa encontrar onde estão essas 37 horas. Tem muita gente que está perdendo aí 2, 3 horas de rede social por dia e depois não sabe onde estão as 37 horas. Tem gente que está querendo captar mais clientes, mas em vez de estar desenvolvendo uma nova habilidade para ser mais produtivo e ter mais resultados, está 3, 4, 5 horas na rede social todos os dias. E essas 37 horas aí vão se perder. Então, você tem que ter controle, você tem que ter foco no que você quer alcançar. Você tem que saber o que você quer. O seu propósito, a sua meta, eu sempre digo isso, a sua meta tem que ser inabalável. Se sua meta é abalável, calma, ela não está no seu grau de prioridade que você tinha que fazer agora. Qual é a sua maior prioridade? Sua maior prioridade tem que ser uma meta inabalável. E uma meta inabalável, o mundo pode cair, você vai continuar fazendo aquilo. Perfeito, professor, perfeito. E assim, eu acho que uma das coisas também que acho que não afetou só a mim, mas a maioria das pessoas, a questão da procrastinação. Principalmente no início da pandemia, eu estava uma procrastinadora nata, às vezes até pela questão da ansiedade, enfim, de todo um contexto novo, né? Algo que a gente estava conhecendo ainda, tentando entender o que estava acontecendo. Então, eu fiquei numa situação de total inércia. Eu não conseguia produzir, eu não conseguia estudar, e enfim, só que a partir do momento que eu comecei a estipular metas claras, saber de fato os meus objetivos e enxergar a oportunidade, que foi o que o senhor bastante bateu aí na tecla. Eu comecei a enxergar os horizontes, minha vida assim, deu uma 360. Quando eu olho lá para trás e eu vejo que só faltava isso mesmo, organização, metas claras, e aí minha vida mudou assim, completamente. Graças a Deus minha carreira começou a andar. E é isso, eu estou agarrando todas as oportunidades que estão aparecendo aí e graças a Deus tem dado muito certo. É só mesmo a questão de você conseguir, né, clarear aí na sua mente o que de fato você quer e que você consegue sim. Perfeito das suas colocações.
Eu brinco muito, Sara, que procrastinação é a arte ninja de não priorizar o que precisa ser feito. É demais. Eu passava horas no telefone, como o senhor acabou de falar, a Pois rede é. social me consumia muito tempo, muito. Ao invés de eu estar produzindo conteúdo, fazendo algo que de fato ia me acrescentar, não. Eu estava nas redes sociais, ou então pensando bobagem, meu Deus, o que é que vai acontecer, enfim. Mas a partir do momento que eu coloquei na minha cabeça meu foco, meu objetivo, graças a Deus eu consegui desenvolver e minha vida mudou. Que bom, que bom. Gostaria de te agradecer. Dani, tem algo a falar, a acrescentar? Deixar. Sara, eu vou deixar para fazer as colocações no final, porque aí eu Pronto. falo no chat. Mas, assim, já antecipando aqui, o pessoal agradeceu o painel, dizendo que a participação dos coaches são muito importantes, estão aprendendo bastante, estão felizes, inclusive, de termos esse último painel. Então, estão interagindo, eu vou fazer as colocações ao final, e aí eu faço o encerramento e agradecimento. Pode ser? Perfeito, perfeito. E eu gostaria de te agradecer também, Cristiano, pelas colocações maravilhosas. Foi muito engrandecedor, como eu já disse, acompanho o seu trabalho. E é isso aí. Gratidão. Galera aí, acompanha o professor. Professor não, o coach. É o costume de falar, professor. Também, tá tudo bem, tá tudo certo. E aí acompanhe nas redes sociais. E é isso. Gratidão. Muito obrigado. E queria fazer... Dani já falou logo no início do painel, né, que o senhor está fazendo um sorteio. Aí eu peço que vocês dêem um pulinho no Instagram oficial do Congresso. E aí vocês seguindo as regrinhas direitinho, vocês vão estar aí concorrendo. E é isso. Um abraço, professor, e gratidão. Vamos lá, Rodolfo Santos, boa noite. E aí, tudo bom, Sara? Boa noite. Dani, boa noite. Cris, tudo bem? Pronto, estava olhando o seu Instagram, vi que você se titula como estrategista em negócios e carreira. Muito interessante. E, gente, só vou falar aqui rapidamente o currículo do professor e já vou passar a palavra para não estar mais me estendendo. Rodolfo Santos, atua como mentor e coach e já coleciona mais de 3.500 horas dedicadas à área, entre formação de coaches, coach para executivos, coach para empreendedores e startups, coach de carreira e treinamentos em empresas. Então, professor, está com você. Vamos lá. Maravilha. É ótimo vocês falarem coaches, né? Porque quando me apresentam pelo Brasil coach, e Cristiano é uma coisa, eu fico imaginando assim, as pessoas devem pensar, são aquelas pessoas que dormem frustradas e acordam coach, né? Assim, curso de final de semana, pegou um curso de férias, assim, 12 horas e assim, agora vamos fazer coach. Eu sei o que é, a palavra é muito prostituída, mas aí a palavra do momento é mentor. Porque, assim, tira o coach, agora vai todo mundo para mentor. E aí vocês vão ver uma onda agora para ir para mentor. Mentores e mentores, porque é a palavra. Mas vamos falar de vendas. Então, ótimo que o Cris falou de produtividade. E isso é muito bom. E aí eu elenquei aqui alguns tópicos para a gente falar de vendas. Advogado vendedor. Então, assim, não vamos falar de bolinha de sabão, isso não. Vamos falar de vendas. Advogado precisa vender. Para pagar as contas, precisa vender, precisa sentar o cliente. E aí, eu vou acabar esquecendo, que esse eu não anotei, não, que eu tinha um mentorado advogado que ele colocava. Já vou começar com essa, porque eu vou acabar esquecendo um monte de coisa que eu tenho aqui. O meu mentor, ele falou assim, e aí ele escreveu na parede atrás da cadeira do cliente. Aí ele botou só as letras, tá? S, T, B, C. Só tira a bunda da cadeira quando assinar o contrato. Ele botou todas as iniciais e escreveu pequenininho atrás da cadeira, porque ele só olhava para aquilo. A performance dele subiu absurdamente. Porque ele falou, e aí foi um gatilho para ele. Só tira a bunda da cadeira quando assinar o contrato. No meu escritório era assim, Rodolfo. Era 5-5, porque ele perdia muita venda. E aí, quando ele focou nisso, ele olhava as letrinhas de um lado e do outro, bem pequenininha, que não dava para o cliente, só ele olhava. O S, ele era... E aí, o Humberto Musi, o nome dele, advogado trabalhista aqui do Rio de Janeiro. E por que, assim, todo mundo vai falar do juridiquês? Eu vou falar aqui de vendas, tá? Eu só vou falar de vendas. Advogado precisa vender. Todo mundo, psicólogo precisa vender, humanos precisa vender. Todo mundo tem um preconceito com o vendedor, porque a gente acha que vendedor é aquele cara com a calça surrada, com aquela pasta arranhada e que chega, que vai te empurrar alguma coisa. A Sara já tangibilizou o vendedor chato. Aquele que assim, putz, não, ou de call center, mas hoje em dia tá mais para call center e tem os vendedores do WhatsApp também. Então, primeiro ponto,
para o advogado, para todo mundo, mas eu vou focar muito no advogado, assim, é autoconhecimento. As pessoas precisam saber as suas forças. As pessoas precisam realmente saber quais são os seus talentos e as suas fraquezas. Muita gente... você não vai ser um pitbull se você é uma Lassie, se você é um labrador, se você é um golden retriever. Então, assim, você tem que entender qual é o teu perfil de vendedor, qual é o teu perfil de advogado. Então, tem gente que é mais estudioso, mas vai ter que aprender a vender, porque é assim, aquele dentista acontece muito isso, médico acontece muito isso, advogado que acontece muito isso. O filho segue a carreira do pai, o pai fala, meu filho, seja um excelente advogado, estude bastante que o cliente vai vir. Acabou isso. O cliente não vem. Se você não aprender marketing, como o Cristiano falou, se você não adicionar valor na vida do cliente, se você não vender. Então, assim, autoconhecimento. Segundo, conhecer quem é o teu cliente ideal, a persona, o avatar, o teu cliente ideal. Tem gente que quer vender para grandes empresários, mas, na verdade, o cliente ideal dele é classe C. Só que ele fica batendo no cliente, ele acha que o cliente ideal é lá em cima e o cliente dele é aqui. Ou o cliente dele fica batendo aqui, mas ele tem um linguajar tão rebuscado que o linguajar dele é para classe B ou classe A, ou outra empresas de médio e grande porte, não de pequeno porte, ou profissional liberal, ou ele vai ganhar. E aí entender realmente qual é o nicho dele. E aí eu vou falar de nicho e subnicho. Porque, assim, qual é o subnicho dele? Porque, às vezes, naquele subnicho tem tanto dinheiro que ele fica atirando para tudo quanto é lado. E aí eles não estudam o cliente, não estudam até o teu linguajar tem que se encaixar com o cliente para ele sair da sala e falar assim, amei esse advogado. Não sei se os outros são mais caros ou mais baratos, mas eu gostei dele. Porque a compra é pela emoção. A Sara e a Dani, quando vão no shopping, elas compram um vestido pela emoção, mas chega em casa, amor, custou R$1.800. O cara dá um chilique, isso e aquilo. Eu falo, meu amor, mas na festa eu vou ficar linda. Mas esse vestido vai durar 5 anos. E aí, meses depois, ela vai falar assim, esse aqui eu já repeti naquele casamento, não dá para os próximos 5 anos, dá para colocar nos outros casamentos. Eu tenho que achar uma formatura, eu tenho que achar outros... Então, a gente compra pela emoção e justifica com a lógica. Terceiro ponto é mente. Você tem que doutrinar a tua mente para vencer. Então, se você focar na merda, a merda cresce. Se você focar na tua vida, a tua vida cresce. Então, esquece a vida dos outros. Esquece tudo que está ao teu redor e foca. Se você quer R$100.000 de faturamento, você vai conseguir. Se você quer 10 mil, você vai conseguir. Se você quiser sair da tua faculdade ganhando mais dinheiro que vários advogados com 10 anos de carreira, você vai conseguir. Porque tem mercado hoje. Tem literalmente mercado para ganhar dinheiro. Eu agora estou com uma pessoa na minha mentoria em grupo que ele dá cursos e eu falei para ele, o teu negócio não é dar curso, o teu negócio é dar emprego e dinheiro para as pessoas. Ele com uma turma que ele vai montar semana que vem não, daqui a 2 semanas ele vai pagar toda a minha mentoria. E ele falou assim, eu nunca acreditei, porque ele estava olhando o tecniquez da internet, porque ele acha que todo mundo não precisa daquilo. Eu falei, todo mundo precisa disso aqui porque só tem 600 mil idosos desempregados no país com a pandemia. Ele falou, nunca pensei nisso. Eu falei, desses 600 mil, 6 mil com curso de 1.000 deu 6 milhões na sua conta. 6 mil com curso de R$500 deu 3 milhões na sua conta. E aí, o que você vai fazer? Eu tenho que olhar para o lado. Não tenho que ficar focado na minha área. Estudar com os melhores. Eu vim da favela do Rio de Janeiro. Eu morei numa comunidade carente do Rio de Janeiro durante 26 anos. E eu tomei a decisão de estudar com os melhores. Em 2015 eu estava na Disney, 2016 eu estava com Tony Robbins, 2017 eu estava com Brian Tracy e Tony Robbins, 2018 eu estava com Blair Singer, 2019 eu estava em Harvard, há 1 ano atrás eu estava literalmente na Universidade de Harvard estudando gestão estratégica de vendas. Então, assim, estuda com os melhores, mas não seja um comprador de curso. Compre o curso, estude e coloque em prática. Então, decida, às vezes, fazer um curso top por ano, um curso com a Daniela, um curso com o Cristiano, um curso com a Sara, mas decide quem é a pessoa. Mas eu não tenho dinheiro. Dinheiro é meio. Dinheiro não é fim. Porque falta de dinheiro é prioridade. Porque você gasta R$200 para jantar e tomar um chopp. E se você economizar R$200 todo mês, você tem 2.400 no final de um ano. Rodolfo, mas assim, você vai viver o que eles sonham daqui a 10 anos. Ou você vai bater palma, ou você vai ser aplaudido. É uma escolha. Então, assim, é escolha isso. Por quê? O iPhone por R$5.000 é barato. Um curso de 5 mil é caro. Sair para jantar por R$200 é barato. Comprar um livro de R$200 é caro. Um curso de R$200 é caro. Às vezes é um curso que uma única frase vai fazer toda a diferença para catapultar a tua vida. E na minha vida, em 2009, o livro que eu li custou R$29,90 ou R$19,90, chamado Os Segredos da Mente Milionária. E aquele livro mudou a minha vida há 11 anos atrás.
Então, assim, eu até os 18 anos, eu nunca tinha andado de avião, eu não lia, porque meu pai era taxista, minha mãe era do lar, eu morava numa comunidade, então lá não tinha o hábito de leitura. Então, o Cristiano sabe o que é isso. Se teu pai não recebe, ele te dá o que ele recebeu. Se ele não lia, ele não leia. E para mim foi um desafio muito grande. Então, assim, técnica de vendas. Galera, se você quiser estudar técnica de vendas, você estuda, mas se você mudar a mente, o poder está aqui. É a hora que você quebra a chave. Porque não adianta estudar técnicas sem nutrir a tua mente. É aqui que está o segredo. Eu vejo quantas de nós que estamos aqui já compramos uma coisa que a gente nem queria tanto, mas o vendedor era tão bom que tu comprou. Tão bom. E o cara não usou técnica nenhuma. O cara usou entusiasmo, o poder de persuasão dele, mas às vezes não usou técnica. Ele usou a malandragem, ele usou a brincadeira, e você falou assim, cara, eu vou comprar só para ajudar essa pessoa, só porque ele é legal. Tem uma coisa que a Dani já me conhece há algum tempo, assim, é uma coisa que eu valorizo muito, que é networking. Tanto que eu criei uma equação matemática chamada C mais C igual a O. O primeiro C é de conexão. Quanto mais você se conecta. O segundo C é de colaboração. Quanto mais você colabora, e o O é de oportunidade. Conexão mais colaboração é igual a oportunidade. Conecta com pessoas, colabora com as pessoas e as oportunidades vão aparecer. E um hack conheça no mínimo uma pessoa nova por semana. Eu explodi em 2015 conhecendo uma pessoa nova por semana. Em 2017 eu estava conhecendo 3. Em 2020 eu tive que voltar. 2019 eu tive que voltar para uma. Porque 2019 eu virei de 2019 para 2020 com uma agenda para 200 cafés. Eu falei, não dá mais. E aí você também chega num outro tamanho, é um outro ticket, aí é outra história. E aí você trabalha mais a qualidade. Mas, assim, uma pessoa nova por semana. E eu não estou falando de dar palestra, não, conhecer 200 pessoas e... Não. Cristiano, cara, vamos marcar um call? O Cristiano vai passar meia hora conversando o negócio dele para mim, eu vou falar meia hora do meu e depois a gente vai ver o que tem de ponto de convergência. Então, com isso, primeiro ele vai comprar você. Depois ele vai comprar o seu produto. O seu cliente primeiro compra você. Então, primeiro a Sara vai comprar o Rodolfo, depois o produto do Rodolfo. Primeiro a Sara vai comprar o Cristiano, depois o produto do Cristiano. Então, ele não vai te contratar como advogado trabalhista, criminal, penal, se ele não comprar você primeiro. E é o que existe muito na internet. Eu abro um perfil para advogado e outro para pessoa. Não, tá tudo muito misturado. As pessoas querem ver você com seus filhos, querem ver você na sua família. As pessoas querem adentrar a sua vida. E a hora que eles tomarem gosto por isso, eles vão te contratar pelo seu produto. E aí, 3 pilares que eu não vou conseguir apresentar e descrever aqui, mas eu deixo como um caminho, 3 pilares para você aumentar o faturamento exponencialmente. Clientes, aumentar o número de clientes, ou o que for, prospecção. Segundo, a recompra, quantas vezes ele vai comprar de você. E o terceiro é o ticket médio. Eu ensino isso no meu curso Gladiadores de Vendas, que a gente lançou sábado, ontem fez a aula inaugural. Eu estou em mentoria aqui, meu sócio está aqui numa mentoria, no outro Zoom aqui, e aí eu estou aqui com vocês, daqui a pouco eu volto, que é um outro tipo de gladiadores, e na semana que vem a gente começa a primeira mentoria comigo, são 8 encontros, e a galera que é para a galera voar. Então, esses 3 pilares, estudem esses 3 pilares. Clientes, recompra e ticket médio. Com esses 3 pilares, vocês aumentam exponencialmente o faturamento de vocês, mas isso eu explico num outro momento. Eu já deixo um seed aí para vocês me seguirem, Rodolfo Santos _oficial. E aí, se quiser saber um pouco mais, manda no direct e eu deixo lá meu telefone. Agora, não adianta saber os 3 pilares, estudar técnica de vendas, isso se não pagar o preço. Nunca vi um atleta campeão olímpico treinar 4 horas por semana. Tem que pagar o preço. Durante 3, durante 5, durante 10 anos. Em alguns momentos você vai pensar em desistir, mas é um pouco de cada vez, todos os dias. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que é até do Damásio, que é andar com quem quer andar, correr com quem quer correr e parar com quem quer parar. E eu chamo muito dos anestesistas. Cuidado, quando você começar a fazer um pseudo-sucesso, vão vir todas as pessoas que não davam bola para você, querer tomar café com você. Essa é a hora de dizer não, porque todos os ricos aprenderam a dizer não. Todas as pessoas de sucesso dizem não dizem sim.
Então, quando esses anestesistas, a gente chama aqui na GoTo de os anestesistas, porque eles vão tirar a tua energia. E a hora de você falar, poxa, minha agenda está lotada, vamos falar semana que vem? Aí eles já na semana que vem te esquecem, porque ele também tem os problemas dele, aí já vem na outra. Aí na outra você fala que a agenda já está lotada também. E aí daqui a pouco passou 6 meses, porque se essa pessoa não te ligou nos últimos 6 meses para ligar, pelo menos para te dar parabéns, teu aniversário, ele não merece a sua atenção quando você estiver subindo a escada do sucesso. Então, gente, vender é vida, vender é alegria, vender é conforto, vender é paz de espírito, vender é tranquilidade. E assim, com as dicas que o Cris deu aqui, de produtividade, e se você focar em cliente, recompra, ticket médio e pagar o preço, na boa, advogado do futuro, advogado rico do futuro, advogado milionário, aí a gente pode dar os termos que, ó, a Sara já tá abençoando aí, ela fala assim, que venha para mim, eu recebo, gratidão. Então, Sara, ó, cliente, recompra e ticket médio. Se você só vende uma vez por ano para essa pessoa, procura vender 2 vezes por ano. Procura vender 3 vezes por ano, porque ele vai comprar de você ou de uma outra pessoa, só que na maioria das vezes a gente não oferece. Eles não sabem que a gente sabe, que a gente tem esse produto. Eles compram do vizinho, compram de outro, ou fica perdido na rua em advogados que realmente acabam não entregando uma boa qualidade, um bom serviço. Então, mostra o seu valor e oferece. Porque o grande desafio dos vendedores é aquela pergunta do fechamento. E aí, vamos fechar? E aí, começamos semana que vem? Eles não fazem. Sabia que 70% dos vendedores não fazem essa pergunta? E aí depois reclamam que não bate faturamento. Acaba que quando vai usando as técnicas certas ali, acaba nem precisando perguntar ao próprio cliente. Eu tenho tentado investir ao máximo nessa situação da prospecção. E uma coisa que você falou aí, a questão do network. Eu sempre prezei por isso. Então, eu sempre fui o tipo de pessoa que sempre tentei conhecer o máximo de pessoas. Sempre me joguei mesmo nas oportunidades. Que bom. Porque hoje em dia, ou a gente se joga, ou a gente consegue se inserir no meio, ou não anda não. Porque aquela advocacia antiga não funciona mais não. Ou a gente mete mesmo a cara e com coragem, ou então a gente vai ficar ali a vida inteira esperando o cliente chegar e não vai chegar nunca. Então, perfeito, suas colocações. E ó, e eu já vou terminar aqui, ô Cristiano. Quem tiver 37 horas para vender aí, me liga, tá? Me liga, porque com 37 horas dá para fazer um dinheiro a mais aqui em casa. Então... Muito bom. É isso, gostaria de te agradecer, né, por todas as colocações aí. Vocês dois foram perfeitos, maravilhosos, adorei mesmo. É um tema que eu estudo bastante. Eu consumo muito conteúdo nesse sentido, até porque eu estou em início de carreira, então tudo que vem para me agregar, eu sempre busco estar correndo atrás aí mesmo. E gratidão, foi muito bom ter compartilhado aqui desse pouco tempo com vocês, né? Mas é isso, vou deixar agora a palavra com Dani, para a Dani estar finalizando. Eu agradeço de coração vocês dois terem aceitado o convite, terem estado aqui conosco até agora, encerrando esse painel. O pessoal que ficou aqui conosco até o fim, são só elogios, os conselhos foram maravilhosos, o feedback de vocês foram sensacionais. O bom seria a gente ter um momento para a gente proporcionar isso, não é só com vocês dois, porque não é encheção de saco nem encheção de linguiça, mas assim, eles são dois profissionais super competentes. A gente aqui da Bahia, muitas vezes a gente fica recluso aqui, e aí a ideia do Congresso era justamente trazer pessoas do Brasil inteiro para a gente conectar no momento em que a gente está tão carente de relações afetivas, de contatos presenciais. E o Rodolfo é lá do Rio de Janeiro, mas assim, quem tiver a oportunidade de seguir o perfil do Rodolfo, vai saber que o Rodolfo foi o coach da Érica Januza, daquela menina do Bom Dia Rio, Silvana Ramiro, que eu assistia todo dia de manhã. E eu passei por uma fase muito complicada na minha vida, foi fundamental em determinar o que é que você quer. Eu lembro de que eu falava para ele, ele falava assim, qual o seu sonho? Eu falei, isso é impossível. E assim, que quando eu consegui realizar um sonho, eu me senti tão feliz. E eu brinquei com ele, ele tem um livro que ele fala sobre isso, Alô, Sorte é Você? Ele tem um livro em que ele fala justamente sobre isso. E sobre como ele definiu a vida dele, ele contando ali em capítulos justamente sobre isso. E eu postei uma foto para ele justamente era um sonho conhecer aquele lugar e eu consegui mandar aquela foto para ele. Aquilo ali para mim foi maravilhoso, porque ele paradigmas da minha vida e eu posso falar que eu sou antes e depois dele. E eu falo assim, sem ele eu acho que eu não conseguiria dar um passo
para a caminhada do futuro que eu fiz hoje. Então, Rodolfo, muito obrigada de coração. Cris, foi uma grata surpresa. Eu conheci o Cristiano aqui em Salvador. Eu digo que começou a se relacionar muito tarde, uma pena que eu não lhe conhecia antes, Cris. E a gente aqui estamos tentando fazer um trabalho em conjunto, mudar uma mentalidade que a gente tem uma cultura, uma tradição aqui muito enraizada, é muito difícil quebrar paradigmas, mas assim, tem um momento em que isso vai ser possível. Eu acredito numa mudança da cultura das pessoas, e então isso tem que ser um trabalho que tem que ser feito constantemente para a gente não parar sobre isso. Então, o Cris é um parceiraço, a gente aprende, conversa muito com ele. Ele aqui, pelo menos aqui na Bahia, ele está entre os melhores aqui, circulando ali, todo mundo. Ele é o treinador de várias e inclusive de alguns digital influencers aqui de Salvador famosos, eu não vou citar aqui o nome, porque questão éticas, mas que estão sendo acompanhadas por ele. Então, Cris, muito obrigada. Quem quiser concorrer lá a oportunidade que ele está dando, que é uma sessão de planejamento estratégico, né? Quem quiser participar, corre lá no perfil do Congresso e participe. Não vou mais prender você, vou só fazer o encerramento oficial para quem está assistindo a gente, dando algumas... Não faz encerramento oficial ainda não, calma aí, que carioca adora bagunçar as coisas. Ô, Cris, você é de Salvador? Eu sou de Salvador, sou de Salvador. Então tá bom, olha só, Salvador é uma terra que eu amo. Em 2018 eu fui aí palestrar umas 3 vezes. Então, eu tô planejando, já falei com a Dani, de fazer uma noite de autógrafo dos livros aí, que o pessoal da beleza, estética, eu causei um alvoroço aí. Então eu vou criar um workshop junto com você, você vai entrar no meu workshop e tal, para dar uma palestra e tal. Vamos fazer um preço barato, só para pagar hotel, isso e aquilo, para a gente transformar. Se tiver advogado, vai ser maravilhoso. A Sara, eu te convido, tá? Eu e Cristiano, a gente já te convida. Não precisa pagar, não. Tá início de carreira, mas quando estiver lá em cima, a gente vai estar junto. E aí você leva a gente para tomar champanhe ali na beira, lá na Ribeira, algum lugar ali. E aí, quando eu for a Salvador, porque eu tenho que fazer realmente prometi pro pessoal da estética que eu faria um workshop aí, mas a gente fazer um workshop de meta, planejamento, desenho, deixa vir a vacina do Covid, aí talvez no meio do ano que vem. Aí eu vou também fazer já o lançamento do meu segundo livro, que é o Vai. Aí eu faço noite de autógrafo, aí a gente faz o workshop, a gente faz uma bagunça aí em Salvador, reúne todo mundo, gosta de beijo, carioca gosta de beijo gosta de abraço. Então, vamos embora. Tá? Já está feito o desafio, é compromisso. Então, a Sara e a Dani já são nossas convidadas. A Sara é mestre de cerimônia, né? Na verdade, ganhou o mestre de cerimônia. Com vocês agora no palco, Cristiano Brandão. E aí a gente vai para Salvador e faz uma bagunça aí. Então, tá fechado, tá fechado. Sensacional, Rodolfo. Muito obrigada. Meu sonho era conectar vocês dois. Engraçado que hoje o painel, todos os painéis que foram, a participação foi maravilhosa. Desde o início, eu estava aqui pensando justamente o seguinte: pelo que eu passei, muito legal com essa experiência de amigos, sentindo o quanto você é querida, porque eu sei que assim, os palestrantes, que vocês não sabem, eles não estão recebendo nada, eles vieram gratuitamente, eles estão cedendo tempo, e aqui foi uma proposta que eles compraram um sonho de estar aqui proporcionando isso. E foi o que eu falei no início, quando a gente pensou no congresso, a gente pensava nas pessoas, e aí o painel tinha que ser montado para trazer aquelas pessoas. Então, quando eu pensei nesse painel, eu queria juntar vocês dois, era um sonho, porque os dois não se conheciam, para quem não sabe, eles não se conheciam, estão se conhecendo aqui agora, mas é uma experiência ótima, porque são dois profissionais maravilhosos. Vocês podem ir lá no perfil oficial do congresso, ver as redes sociais, passar a seguir, porque com certeza vocês vão ser um antes e depois deles. Tá? Muito obrigada de coração. A quem ficou com a gente até agora, muito obrigada. Foram 7 dias maravilhosos, sensacionais. Eu digo assim, já tô triste porque nessa rotina de conversa é puxado, estressante. Quem estava aqui com a gente sabe que na segunda a gente teve um problema técnico, a gente atrasou o início em 10 minutos. Vai ser uma besteira, mas assim, a gente tenta fazer tudo para que tudo ocorra certo, mas como é evento ao vivo, tem variáveis que a gente não consegue dominar. E quem é evento sabe disso. Mas para a gente é um agradecimento ter vocês, porque o sucesso do evento é, antes de tudo, de quem está acompanhando, que a gente sabe que foram feedbacks maravilhosos. E eu já aproveito para falar o seguinte: o certificado já está disponível na página do Simpla. É só vocês acessarem lá o site do Simpla, acessarem com login e senha, vão em meus ingressos, escolhem encerrados, e aí vocês já podem fazer o download do certificado. Foi um prazer estar com vocês. As palestras serão todas disponibilizadas no canal do YouTube, inclusive para os palestrantes, que se for interesse deles postarem nas redes sociais deles, eles irão postar.
Então, para quem está pedindo, para quem descobriu o congresso no meio, rolando, acontecendo, não se preocupem, acompanhem o perfil que a gente vai divulgar lá assim que eles estiverem disponíveis. A gente vai fazer essa edição, vai colocar uma capinha no vídeo, vai arrumar direitinho para a gente subir para o YouTube. Eles vão estar todos com descrição, com temas da palestra, com identificação dos palestrantes. Então, para a gente aproximar e fazer. E eu quero agradecer de coração a todos. Declaro encerrado os painéis de hoje e o congresso. Meu muito obrigado a todos. Gratidão. Obrigado. Beijão e Marcos.